Muito boa tarde. Bem-vindo ao podcast No Nosso Tempo, um podcast de espiritualidade e espiritismo. Hoje vamos continuar com o estudo do livro O Nosso Lar, no capítulo 20. Um capítulo que tem temas extremamente interessantes para o nosso conhecimento e para percebermos realmente o que se passa no plano espiritual. Mas antes de iniciarmos o estudo do 20º capítulo, eu queria fazer a prece. Uma prece forte. E para isso a prece Caritas. Para que esta prece chegue a todos aqueles que necessitam. Objetivamente, neste momento, aqueles que sofrem, aqueles que desencarnaram neste terremoto extremamente forte que atingiu a Turquia e a Síria, para todos aqueles que desencarnaram de uma forma turbulenta, para todos aqueles que continuam feridos a tentar sobreviver, por todas aquelas famílias que de uma forma ou de outra estão sofrendo, quer por não terem casa, quer por não saberem dos familiares, quer por já terem conhecimento de familiares mortos. Que Deus, que Jesus, que os espíritos de luz os possam ajudar a esclarecer este momento que viveram. Mas para isso eu vou fazer a prece da Caritas, uma prece forte, que eu acho que é extremamente importante para o momento que vivemos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade e pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, aos aflitos a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar completamente a nossa terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós o esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Esta é uma prece extremamente forte, é uma prece que é muito importante para todas as situações que o planeta vive neste momento, mas sobretudo para estes últimos dias, por aquilo que aconteceu na Turquia e na Síria. Mas sejamos cientes que isto é só um início. Sejamos cientes que nós aqui onde estamos em Portugal iremos sofrer muito em breve. Sejamos preparados, tenhamos fé. Fé em Jesus, fé em Deus. Fé é aquilo que muitas vezes nós não conseguimos encontrar no nosso interior, mas que precisamos. Vamos iniciar o estudo do livro O Nosso Lar, capítulo 20, sob o título Noções de Lar. Vamos ao texto. Desejando colher valores educativos que fluem naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, respondeu Dona Laura. Vivemos numa cidade de transição. No entanto,
As finalidades da colónia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para elevar-se às esferas mais altas. Ora, aqui está uma parte importante, logo no início deste 20º capítulo, que eu acho que era importante falarmos. Nosso lar é uma cidade de transição. Claro que sim, nós sabemos, pois as diversas organizações espirituais ligadas ao plano físico, como a colónia e o nosso lar, são transitórias, isto é, provisórias, destinando-se a atender as necessidades momentâneas dos espíritos que lá são acolhidos. Vejamos, auxiliando-os no despertar do autoconhecimento, oferecendo-lhes a oportunidade de trabalho e aprendizado, preparando-os assim para uma nova encarnação, ou também para alcançarem os planos mais elevados, a que já sejam merecedores. Ora, no Instituto André Luís há aqui uma parte de um texto que eu gostaria de salientar. O berço terrestre. A pessoa se reassume na família ou no grupo social em que deva reaprender lições e conclusões de pretérito, com o resgate dos débitos que haja contraído ou que possa progredir nas tarefas de amor e cooperação às quais livremente se empenha, nas colónias, cidades, colónias, pares que gravitam em torno do plano físico, para domicílio transitório das inteligências reencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal ou para o desequilíbrio, não para o desequilíbrio, mas o desequilíbrio da mente continue com as características que conhecemos na crosta terrestre. Nas comunidades de criaturas desencarnadas, a afinidade é o clima ideal para a união dos seres. O interesse da ascensão do espírito aos planos superiores é a marca que todos aqueles que já despertaram para o respeito a Deus e para o amor ao próximo. O trabalho do bem é incessante. A religião não tem dogmatismo. A filosofia acata os melhores pensamentos onde se manifestam. A ciência é humanitária. E o esforço pelo próprio perfeccionamento íntimo é um impulso infatigável que em todas as criaturas de boa vontade. Acho que foi importante parar o texto e tirar estes apontamentos que eu acho que refletem muito bem aquilo que se passa no plano espiritual e aquilo que se passa no plano terrestre. Mas vejamos, vamos continuar com o texto. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à Terra? Questionava André Luís. A interlocutora esboçou um aspecto muito significativo e acrescentou. O lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar o instinto doméstico, mas os cônjuges por lá, por raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amarguradas da vaidade pessoal e o povoado de monstros do ciúme e do próprio egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que a minha crise de orgulho ferido foi levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento, mencionou Dona Laura. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Ora, aqui está algo extremamente importante. E vamos só refletir um pouco. Porque que a Dona Laura diz que o lar é que de há muito se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. O porquê dela de fazer esta afirmação? Eu acho que é compreensível que no lar terreno os espíritos procurem aplicar as referências da família, que vivenciaram numa sociedade espiritual de maior harmonia e entendimento. E que desafios enfrenta para moldar o lado terreno ao espiritual? Como é que nós podemos moldar um
ao outro bem. Os casais terrenos ainda vivenciam suas relações baseadas em suas perfeições. Como diz Dona Laura, vejamos, os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadidos pelas ervas amargurosas da vaidade pessoal e povoada de monstros do ciúme e do egoísmo. Acho que aqui esta parte é muito importante neste capítulo, mas relembremos só o nosso estudo no capítulo 17 sobre a família espiritual. Eu vou aqui ao Consolador de Emmanuel, psicografado Francisco Cândido Xavier, na pergunta 165, que é a seguinte: um instituto da família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? É que a pergunta que é feita. E vejamos como Emmanuel responde. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Prevalecem nesse instituto divino os elos de amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios, as perseguições do pretérito obscuro, a fim de espalharem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradoras e santificadas. Purificadas as afeições, acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Eu acho que esta parte foi importante a nós falarmos. E voltemos então ao texto. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Perguntou André Luís com interesse. O orientador, muito versátil em matemática, prosseguiu Dona Laura, fez-nos sentir que o lar é como se fosse um ângulo reto nas linhas do plano de evolução divina. A reta vertical é um sentimento feminino, envolvido nas experiências criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha nas realizações do campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde se conjugam os dois, onde o homem e a mulher se encontram para um entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente, antes de corporalmente. Ora, aqui está algo que é muito importante a referir. Ou seja, quando Dona Laura diz o ângulo reto das linhas do plano de evolução divina representa o lar, a sua harmonia, a sua perfeição. A reta vertical, ou seja, a reta vertical é do sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Representa a sensibilidade e a geração da vida. A reta horizontal é do sentimento masculino em marcha entre realizações no campo do progresso comum. Representa a força e o trabalho pelo bem comum. Ora, aqui vamos só refletir nesta parte ainda do texto sobre, então, no lar, como ocorre a união espiritual entre criaturas. Bem, fechamos. O lar deve ser edificado com bases sólidas do amor verdadeiro entre as criaturas, na união das almas, onde prevaleça o afeto sincero, o respeito às individualidades e às indiferenças, objetivando sempre o bem e o progresso de todos. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 22, item 8, menciona: Deus quis que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a perfeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e fossem dois, e não uma somente, a amá-los, a cuidar deles, a fazê-los progredir. Ora, aqui, esta parte é muito importante
esta parte da união, esta parte dos vértices, ou seja, as linhas conjugam-se com um objetivo único: amor e evolução. Mas voltemos ao texto. Dona Laura continuou. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais que sugerem várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a afirmar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é uma conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico baseado na harmonia justa, com os direitos e os deveres legitimamente partilhados. Ora, vamos aqui para o texto novamente e vamos só refletir. As mudanças ocorridas na lei e no comportamento da cidade são capazes de abalar a instituição do lar, terreno e família, como menciona Dona Laura. Mas, perdão. Se as bases da união familiar terrena têm como suas referências nos valores da comunhão e da vida espiritual, como verificamos, conclui-se que a tendência é de fortalecimento e de harmonia, e não de ruptura. Nos estudos deste capítulo veremos algumas considerações e mudanças legais importantes ocorridas na história da sociedade em relação à família que nos auxiliarão a compreender melhor o momento em que se passavam as narrativas. Estamos a falar estas narrativas são dos anos 30 e o progresso social ocorrido desde então até à atualidade. Kardec, no Evangelho sobre o Espiritismo, também no capítulo 22, no átomo 2, 3 e 5, ele menciona, vejamos, primeiro no 2, imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e os progressos da inteligência. No item 3, ele menciona: quando Jesus disse, não separem o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. E, no item 5, o divórcio é a lei humana que tem como objetivo separar legalmente o que já de facto está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens têm feito e só é aplicável nos casos que não se levou em conta as leis divinas. Esta é uma parte muito importante e que devemos refletir para entendermos bem o que Dona Laura tem transmitido neste texto, os grandes ensinamentos. Mas voltemos ao texto. Na maioria, continuou Dona Laura, na maioria os casais terrestres passam horas sagradas do dia vivendo a indiferença e o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo e a mulher parece desesperada, quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a esposa decide animar o seu esposo na linha horizontal dos seus trabalhos terrenos, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Ora, aqui está uma coisa que poderemos refletir. A falta de afinidade entre um casal pode ser consequência de escolhas equivocadas na hora de eleger a parceira para o seu matrimónio. Segundo o que o texto diz, nossas escolhas são sempre direcionadas por nossas necessidades íntimas de evolução, atraindo o destino que nos compete realizar. A finalidade dos encontros terrenos será sempre o amor. A falta de interesse e de paciência, o egoísmo e a tirania são simplesmente desvios. Portanto, a falta de afinidade é, antes de tudo, sinal de que havia necessidade dessa união para o aprendizado do convívio familiar. Continuamos com o texto. Senhora Laura continuava. Aparentam em sociedade e na vida íntima
Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhes seja próprio. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido desconversa. Através dos negócios, se o companheiro examina qualquer dificuldade no trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar um vértice sublime, a fim de construírem, aliás, em degrau um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Pois, aqui está algo também extremamente importante. Diferentemente das linhas de sentimento feminino e masculino que se reúnem no lar, se respeitam e cooperam mutuamente pelo bem comum, formando um ângulo reto, perfeito e harmonioso, essa nova representação simboliza os sentimentos egoístas, indiferentes e intolerantes dos cônjuges, que os distanciam e que se refletem no lar, num lar em desequilíbrio. Esta é que é a grande verdade. André Luís continuava no texto. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições causam um mundo de pensamentos novos. Se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre senhora. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração, com toda a sua alma. Enquanto as criaturas vulgarmente atravessam a flórida região do noivado, procuram-se mobilizando-se, os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Esta é uma parte do texto que não deixa de ser muito curiosa, mas muito importante, porque é que Dona Laura menciona o homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Ora, todos sabemos a resposta. Como podemos também observar no histórico de transformações da formação da família, tudo num processo evolutivo, existe luta e esforço de conquistas, seja na sociedade ou no âmbito particular. Portanto, para o espírito ainda repleto de imperfeições e desconhecedor das leis morais, o aprendizado se dará através das consequências infelizes de suas próprias atitudes desviadas do amor. Mas também, vejamos esta parte do texto. Qual a razão das mudanças comportamentais geralmente ocorridas após a união conjugal? Bem, o namoro é a fase de atração, como todos sabemos, de conquistas e do descobrimento. Mas poucos se preparam para a efetivação da união, onde o caminho exige concessões, apresenta dificuldades e desafios a serem enfrentados por ambos. Aqueles que somam esforços se fortalecem e superam os problemas. No entanto, os que se recolhem abrem brechas para a desagregação do relacionamento. No livro Vida e Sexo de Immanuel, no capítulo 3 sobre o namoro, ele diz: a integração de duas criaturas com a comunhão sexual começa habitualmente pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Dois seres descobrem um ao outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca, e daí se desenvolve o processo de atração. O assunto constituiria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não confrontássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Inteligências que traçam em si a realização de empresas afetivas ou
ainda no mundo espiritual, criaturas que já partilharam experiências no campo sexual, estadias passadas, corações que se associarem em faltas motivadas por paixão noutras eras, ou almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética, diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Efetivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminutiva é, ainda, no planeta, a percentagem de pessoas, em qualquer idade física, habituados a pensar em termos de autoanálise quando o instinto sexual se lhes derrama, o ser. Mas, voltemos ao texto. André Luiz mencionava: tudo isto é pura verdade, declarou, de uma certa forma, comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual e evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos patrimónios de almas irmãs e afins, esmagadora percentagem de ligação de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiro esforço sob algemas. Ora, aqui, vamos parar. O que é que seria estas afirmações de Dona Laura quando diz raríssimas uniões de almas gêmeas, quando diz reduzidos patrimónios de almas gêmeas e afins, quando diz esmagadora percentagem de ligações de resgate? Então, vê se eu consigo explicar-vos o que entendo por isso. Vamos ver. Almas gêmeas são espíritos semelhantes que complementam em propósito e sonhos comuns. Almas gêmeas e afins, são espíritos em sintonia, que colaboram entre si pelo bem de todos. Ligações de resgate, espíritos em desafeto, cujos débitos e desarmonias gerados pelas existências pretéritas os reúne numa nova vida para a preparação. Isto acaba de ser muito importante. E vejamos também, quando ela diz, Dona Laura, neste caso, o maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros esforçados sob algemas. Acho que isto é uma parte muito importante que devemos falar. Vejamos. O propósito da união com desafetos pretéritos é o resgate do amor. Em tais circunstâncias há sempre uma maior dificuldade no entendimento e nas desarmonias, acarretando muita tristeza e sofrimentos, mas cujos esforços se reparam e conquista íntima são libertadores. Enquanto não havia a legalização do divórcio, o casamento no papel acorrentava uniões já desfeitas na vida comum. Hoje sabemos que a prática dessa valiosa conquista permite que haja entendimento e reparações ou reparos entre os seres, mesmo que não seja sob o mesmo teto. Isto é muito importante. Também no livro Vida e Sexo Emmanuel, no capítulo 7 sobre casamento, ele menciona: milhões de almas aprisionadas na evolução primária permanecem no planeta presas a débitos difíceis perante a lei da causa e efeito, inclinados que ainda são desequilíbrio, que são ao desequilíbrio e ao abuso, exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhes dizem respeito, de modo que não se façam transgressores impunes na construção do mundo moral. Os débitos contraídos por legiões de companheiros da humanidade, portadores de entendimento imaturo para os temas do amor, determinam a existência de milhões de uniões supostamente infelizes, nas quais a reparação de faltas passadas exige numerosos ajuste sexual, seja eles ou não acobertados pelo consentimento das leis humanas, o aspecto de ligações francamente expiatórias com base no sofrimento purificador. De algum modo,
É forçoso reconhecer que não existem no mundo conjugações efetivas, sejam elas quais forem, sem razão nos princípios de causa e efeito, nas quais as responsabilidades são esposadas em comum. Isto é muito importante. E vejamos, voltemos ao texto. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta, continuou André Luís, pergunta inicial, continuou Dona Laura. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento recente do feminismo desesperado constitui abominável ação sobre as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através dos escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Perdão. Mas quais seriam as verdadeiras atribuições do espírito feminino e a atividade justa ao espírito masculino na Terra? Bem, na estrutura patriarcal da época, isto, como mencionei anteriormente, nos anos 30, o papel da mulher casada é limitado a atividades domésticas e à educação dos filhos. Cabia ao homem decisões de comando do lar, das finanças, do trabalho para o sustento da família. No entanto, como diz Dona Laura, a tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão, cabendo-lhe a alternativa em ser útil à sociedade com a sensibilidade e a criatividade que lhe são próprias. Esta é que é, para mim, a pura realidade. Mas não é estranho no espírito feminino afirmar que a mulher não pode ir a duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, como menciona Dona Laura nesta parte do texto. Vejamos. Diferentemente da valorização da figura feminina, submissa e prendada daquele tempo, que necessitou de lutar fortemente pelo reconhecimento e pela sua igualdade e dignidade, hoje, como seria imperioso que ocorresse, a mulher tem acesso à educação, direitos assegurados na legislação e importante competitividade no mercado de trabalho, sem que lhe seja necessário, como diz Dona Laura, duelo com os homens, mas sim a conquista legítima de espaços na sociedade. Então, mas porquê é que também o feminismo desesperado constitui abominável a ação, como também menciona Dona Laura? Estamos a uma parte do livro que é muito importante para percebermos, para conseguirmos passar aos seguintes capítulos. Mas vejamos. Porque o feminismo desesperado constitui abominável a ação. Bem, sabendo que o movimento feminista provocou novos pensamentos e costumes no mundo, conquistando progressivamente as leis, a liberdade que as mulheres tanto almejavam, no entanto, há que conciliar esse avanço com o papel materno, que lhes é próprio na sociedade e na família. Vejamos Joana de Ângeles, no livro O Encontro com a Paz e a Saúde, psicografado por Divaldo Franco, no capítulo 4, sobre o feminismo. Na segunda metade do século passado, quando a superação de muitos dos preconceitos ancestrais em várias áreas do comportamento humano, o que sempre gerou dificuldade nos relacionamentos e graves conflitos psicológicos, ergueu-se a bandeira dos direitos da mulher, brutamente, enfrentando as antiquadas discriminações desprezíveis no seu conteúdo e cruéis na sua aplicação, exigindo leis e oportunidades justas para todos os cidadãos. A represa das emoções começou a romper-se e personagens atormentadas, utilizando-se da oportunidade, passaram a comandar um novo movimento, sem dar-se conta das intolerâncias e do ressentimento mal contido, desafiando os princípios ancestrais e os conceitos de então, derramando em exagerados comportamentos que nada têm a ver com a dignidade ou equilíbrio dos direitos femininos. Lentamente, como sempre ocorre, do exagerado surgiram os reais propósitos da valorização da mulher, abrindo-se portas de acesso a trabalhos e atividades antes reservadas somente para homens,
nos quais foram demonstrados que os valores e as habilidades elevadas do sexo feminino competido em qualidade com o masculino. Isto é realmente uma fase em que estamos a falar, numa época que estamos a falar de renovação da sociedade. E é muito importante percebermos isto. Mas continuou no texto Dona Laura. Nossa colónia, porém, ensina que existem novos serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades suficientemente expressivas. O homem deve aprender a levar para o ambiente doméstico as riquezas de sua experiência. A mulher precisa conduzir a tesoura para os esforços ásperos do homem. Dentro da casa, a aspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra, como sustentar-se o rio sem a fonte, e como se espalha a água da fonte sem o leito do rio. Ora, aqui está algo extremamente importante. Como se pode conciliar, então, no lar, estas duas potências, feminina e masculina, como menciona Dona Laura? Bem, em todos os tempos sempre foi possível ao espírito o exercício do amor e do respeito da relação conjugal. Conciliar potências significa cada qual realizar as suas responsabilidades com dedicação e interesse, incentivando o companheiro ou a companheira a realizar das tarefas que lhe cabem e em comum, em harmonia, alegria e compartilhar conhecimentos e experiências. Esta é a parte importante do lar que muitas vezes escapa. Ou seja, grandemente escapa dos lares. O que significa então aquilo que Dona Laura me ensinou, como sustentar o rio sem a fonte e como espalhar a água da fonte sem o leito do rio. Bem, na família, o homem e a mulher se complementam no exercício das potencialidades. Porém, naquela época, a mulher era considerada somente como fonte, sublime da aspiração e criação da vida. O homem como o leito, que produzia a marcha das realizações do campo do progresso comum. Hoje, o pensamento iluminado nos possibilita compreender que todos podem ser fontes eleitos, cada qual contribuindo com as suas capacidades, habilidades e possibilidades. E também o que é que significará, como Dona Laura diz, como sustentar rio sem fonte e como espalhar a água da fonte sem o leito do rio. Bem, mesmo que a gravidez que abrace e transporte o início da vida seja organicamente feminino, isso não exime outros vínculos afetivos de estar em amor, cuidados e responsabilidades. Princípios esses que preparam e desenvolvem a vida em todos os momentos e circunstâncias, independentemente dos limites dos laços biológicos. E vamos para a última parte deste 20º capítulo. Voltemos ao texto. Não pude deixar de sorrir ao ouvir a interrogação. A mãe de Lisias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço materno no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho os meus deveres prolongados nos trabalhos de enfermagem com a semana de 48 horas de tarefas. Todos trabalham em nossa casa, a não ser a minha neta convalescente, que não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é o programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada, menciona Dona Laura, se não executasse também, interrompendo-se a intelectora por vários momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Ora, vejamos. Qual é que é a importância deste serviço materno no lar terreno? Bem, pela visão espiritual, na maternidade, a mulher se compromete perante as leis naturais a oferecer oportunidades para que um espírito reencarne e possa evoluir, cabendo-lhe ainda, justamente com o pai, assistir ao novo ser em suas necessidades e aprendizado. Como está mencionado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na pergunta 890, em que é feita a seguinte pergunta para Allan Kardec aos Espíritos Superiores: será uma virtude o amor materno?
Há um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais. Os espíritos superiores respondem uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse da conservação deles. Entretanto, no animal, esse amor se limita às necessidades materiais e acaba quando os cuidados se tornam desnecessários. No homem, persiste pela vida inteira e transmite um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até ao além-túmulo. E chegamos ao fim deste 20º capítulo. Acho que esta última parte que li expressa bem também, e que mencionei do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, expressa bem esta grande diferença. Temos de ter em conta, o homem é o único ser pensante. O animal tem instintos de preservação, muito diferente dos homens. É nisso que temos que pensar, é nisso que temos que aprender. Porque todas estas lições que Dona Laura nos deu neste 20º capítulo, devemos interiorizar-nos e também transmitir àqueles que possam receber estas informações, para que todos nós, seres que estamos ainda na Terra, nos inteiramos de verdadeiro sentido do amor e não na paixão. Como vimos no texto, a paixão é algo momentâneo, o amor é infinito. E muitos lares isso não existe. Obrigado por terem estado comigo neste podcast, O Seu Tempo. Podcast de Espiritualidade e Espiritismo, onde estudamos hoje o 20º capítulo do livro O Nosso Lar, de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Que os bons espíritos, que os espíritos de luz, estejam junto de vós e vos transmitem muita paz e muito amor. Até um par de dias, quando voltamos com o 21º capítulo. Obrigado.